Olá, só estou eu, cadê eles? A Regina decidiu ocupar toda a tela sozinha. É porque eu vou ter que sair um pouco mais cedo hoje, por isso eu resolvi ocupar. Você está compensando, né? Está compensando. Estou compensando. Boa tarde, Aroeira. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todas e todos que estão aqui com a gente. Boa tarde, comunidade. Comunidade toda. Eu estou aqui com esse... A Daiane falou, eu estou recuperando esse pé quebrado e vou ter que sair um pouco mais cedo, porque o médico marcou, era a única hora que tinha. Então, às 5 horas eu vou ter que sair. Mas, enquanto isso, vamos conversando aqui. A Aroeira queria trazer uma pauta aqui para a gente, uma conversa? Sim. Mas, assim, eu gostei tanto do que a Márcia estava falando, que eu fiquei com isso na cabeça ecoando aqui, especialmente o que a Daiane falou, assim, que a voz da Márcia é muito suave. Realmente, a Márcia, de veludo. Ela vai com uma calma e uma tranquilidade, expondo passo a passo. Poxa, ela... Não sei se ela dá aulas, mas seria uma professora universitária perfeita. Mas outro dia eu falei, gente, queria falar igual a Márcia, saber falar com esse jeitinho dela, essa calma. Isso sabe que é mais uma questão de paciência do que qualquer outra coisa. A Márcia tem uma paciência para esperar as palavras irem cumprindo seu trabalho e tudo mais. Eu gosto muito desse jeito e gosto principalmente da análise dela. Ela falou uma coisa e eu vi que ela também, como o pessoal do aborto na Argentina, tem a pulga atrás da orelha. Na verdade, mesmo quando não há clima, como é o caso da Argentina, a gente sabe que a ofensiva deles é mundial e não vai esmorecer. Eles têm essa pauta e consideram isso pedras de toque, porque sabem que essa pauta ecoa de muitas maneiras diferentes. Então, eu concordo inteiramente com a Márcia e com os argentinos em geral. Até mesmo as conquistas que parecem de pedra, não se sabe. Vamos ficar espertos, porque pode voltar atrás. Água mole em pedra dura. Sobre essa coisa das conquistas, assim, a gente teve uma ditadura há algumas décadas atrás, muito feroz aqui no Brasil também. Na Argentina tivemos também, no Chile, vários outros países. E nessa outra ditadura, uma das histórias que aconteceu nessa outra ditadura é a de Vladimir Herzog, um colega jornalista que todos nós conhecemos bem, todo jornalista sabe muito bem o que foi a história de Vladimir Herzog e tal. Então, a pauta que eu estou trazendo para vocês é que, nesse domingo agora, que é dia 30 de junho, lá na Praça Vladimir Herzog, em São Paulo, um movimento que cuida disso, que é capitaneado pelo Sérgio Dalboré, Sérgio Gomes, e com seus bigodes portugueses, ele tem aqueles bigodes maravilhosos de português do começo do século XX, e ele organizou uma homenagem fantástica. Assim, tinha um muro de mais de 20 e tantos metros de largura, com 31 personagens que ajudaram a elucidar o crime cometido contra Vladimir Herzog. Olha, tem padres, pastores, rabinos, jornalistas, músicos, caricaturistas, pintores, humoristas, Enfio, Aldir, João, gente do teatro, a Ruth, jornalistas, os vários advogados e juízes que arriscaram carreiras e escambau para conseguir provar. A gente estava lá ainda muito menino, né, Regina, né, Miguel? Estavam muito crianças ainda nessa época, muito jovens, mas já havia gente... Em 75, né? Em 75 eu já estava na Itália, já era casado, já estava... E achava que não era menino, não, mas era menino ainda. Não, tinha 25 anos, pois é. Uma criança, meu Deus do céu, uma criança. Tudo isso é para a gente não levar ele no barato da idade. Exatamente. Quer dizer que é muito mais jovem. Éramos. Não, eu sou da mesma idade que o Miguel, por exemplo. Eu sou da mesma idade do Aroeira. Isso, e já eu estou lá no barato. Eu também estou na mesma idade, então também estou na mesma idade. E aí, essas pessoas já tinham uma noção, porque eu lutava no movimento estudantil, como vocês também, então, e a gente tinha uma noção de jovem de tudo aquilo. Somos imortais e essa luta é maravilhosa e vai valer a pena e nós vamos assistir a vitória. Os mais velhos sabiam da enorme dificuldade que aquilo era. Muitos já tinham passado por coisas parecidas em outros lugares, em outros tempos. E Vladimir Herzog foi assassinado nas dependências do DOI-CODE, nas dependências do Estado brasileiro, e eles todos alegando que era um suicídio, obviamente uma mentira, não tinha nada a ver. E tudo começa com a dificuldade do enterro do Vladimir.
porque o rabinato ortodoxo não queria que ele fosse enterrado nos locais sagrados, e sim no local destinado aos suicidas. Começaram uma luta enorme para provar que ele não era suicida, e essa luta tomou fôlego, ganhou e cresceu, e culminou nesse mural. É um mural que tem 31 personagens, e ele é todo feito em azulejos, gente, é uma coisa impressionante. Num muro de granito, os azulejos foram montados, cada azulejo tem um pedaço do desenho que eu fiz, é o desenho que eu fiz, na verdade. Eu vou até tocar lá também, com o Fernando Barros, o Denilson Oliveira e o Mumu, trombonista. Mas, assim, o que vai acontecer mesmo é mais uma ocupação da Praça Vladimir Herzog, que já tem obras do Elif Andreato, que já tem obras de vários artistas, sempre em torno desse tema. Qual que é esse tema? É o tema que nós discutimos aqui todos os dias que nós fazemos programa. Todos os programas que a gente fez até agora aqui no 247, praticamente toda a vida da gente, a gente tem falado exatamente essas mesmas coisas. Essas pessoas lutaram, ainda lutam, muitos deles, os descendentes lutam, e nós vamos continuar lutando a boa luta de classes, porque ela não parou nem um minuto. A gente está vendo o que aconteceu com a Assange, a gente está vendo o que está quase acontecendo na Europa, a guerra nuclear que vai acontecer no planeta todo. A gente está vendo os americanos buscando razões para tentar bater na China, e a China, tudo que ela faz até agora é competir no comércio, exatamente o que o liberalismo sempre disse para eles fazerem, e pedir para não atirarem uns nos outros. Não se deve atirar no coleguinha. É o que a China pede. Então, está aí o card feito pelo Marcelo Pacheco, que é assim, desenhos deliciosos dos 4 músicos. Ele é um designer e um cartunista muito bom. E aqui no fundo o painel, né? No fundo, esse painel é muito grande, gente. Para vocês terem uma ideia, os azulejos têm 20 centímetros. A cara de cada pessoa, o rosto de cada pessoa está ocupando 3 azulejos de largura. Olha só, que maravilha. Vai ser importante, vai ser muito legal. E olha, é a primeira vez... Com esse pé, assim, eu ia lá prestigiar. É a primeira vez, Regina, que todos os sobreviventes, ou muitos dos sobreviventes, dos familiares, vão se reunir depois daqueles eventos todos. Anos, décadas depois, eles vão se encontrar. E a gente deve isso ao Sérgio. O Sérgio, vocês conhecem o Sérgio Gomes, ele é uma força da natureza. Ele é um cara que inventou a Alboré junto com a Laerte e alguns desenhistas, é um sujeito fenomenal. É uma dessas pessoas que não deixa a gente esquecer a razão pela qual a gente está fazendo o que a gente faz. Porque ele tá parabéns, Aroeira, parabéns. E quem estiver em São Paulo, não convidamos todo mundo. Essa inauguração. 12h30 do... começa mesmo às 11 horas. O show começa às 12h30, tá. Esse é o card do show. Mas às 11 horas já tem uma caipirinha amiga sendo servida lá, apesar do dia. Antes do meio-dia, só para desafiar as convenções. Exatamente. Muito bom. Olha só, vou aproveitar aqui uma pergunta da Rosa Amélia. A Assange ainda corre risco de vida? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, a gente até... o nosso tema, mais ou menos, é esse, né? É difícil fugir dele. E eu fiquei preocupada quando ontem eu soube, fiquei feliz, a princípio, porque, né, ninguém aguenta. Ele aguentou muita coisa, o Assange, aguentou tortura psicológica, todo tipo de coisa dentro da prisão na Inglaterra, todo mundo sabe disso, e foi muito bom que ele tenha saído. Quando aí a gente leu que foi feito um acordo, que, na verdade, não é um acordo, ele assinou algumas condições para poder sair, que era reconhecendo que ele cometeu um crime, ou seja, reconhecendo o que ele realmente fez. Ele realmente divulgou, né, o que ele não havia dito, que era um crime, mas ele teve que fazer isso para poder sair. Eu fiquei preocupada até na hora que ele pegou o avião. Eu falei assim, gente, ele vai pegar um avião. Aí, quando a Rosa Amélia falou, ele corre risco de vida, já fiquei preocupada até com o acidente do avião. Mas depois fiquei sabendo que ele foi para a Austrália, ele vai ter que comparecer nas Ilhas Marianas, ao tribunal americano, né, dos Estados Unidos,
para ser julgado por esse caso, ele vai reconhecer a culpa dele e vai certamente ser condenado a 5 anos, como ele já cumpriu, ele vai ficar livre. Quer dizer, foi tudo... Eu preciso falar. Não, eu sei que você precisa falar. Deixa eu só acabar, porque eu vou sair daqui a pouco, eu quero acabar de falar aqui também. Eu acho que talvez eu fizesse a mesma coisa que ele, porque e foi tanta luta, tanta batalha. Ele estava doente, ele estava sofrendo. Agora vamos ver o que vai acontecer e que liberdade é essa que ele vai ter, mas pelo menos ele vai poder conviver com os filhos que ele jamais conviveu. A mulher dele, que era advogada dele, ela teve esses filhos quando ele estava na prisão. Não sei se os filhos conseguiram visitar ele, se ele conheceu os filhos e tal, mas foi uma luta de muita gente, né? Eu acho que foi, de uma certa forma, não foi uma vitória total, porque ele teve que se reconhecer culpado, e a gente sabe que não tem culpa aí, ele divulgou coisas que foram levadas para ele, a gente está falando aqui de liberdade de expressão, e vamos ver o que acontece daqui para frente. Mas, olha, eu, sinceramente, fiquei muito aliviada que ele tenha sido solto. Eu conheci o pai dele em agosto do ano passado, ele esteve aqui no Rio, e conversei com ele, e era assim, uma agonia para a família, principalmente para a mulher e para os filhos. Então, não sei se é uma vitória, mas pelo menos é um grande alívio. E para quem está na pele dele, sair e ficar livre depois desse tempo todo é muito bom. Quer falar, Aroena? Depois eu queria falar também. Fala. Eu quero dizer que, do ponto de vista do Assange, bom, primeira coisa, eu faria também o acordo, não? Claro, nem hesitaria, não aguento mais, não aguentaria esse tempo todo. Ainda mais eu, que sou cheio de mania, mas não aguentaria mesmo. Mas é preciso lembrar que isso foi um empate na melhor das hipóteses. Salvamos a vida, por enquanto, do Assange, porque eu continuo achando que ele corre risco de vida. Não agora exatamente. Primeiro, os americanos querem o registro oficial dessa culpa assumida por ele. Por quê? Eles querem o fato histórico. Assange não tem culpa nenhuma e, na verdade, nunca reconheceu a culpa. Ele aceita o acordo porque ou ele aceita o acordo ou ele morre. Exatamente. Ele aceita o acordo ou ele morre. Então, na verdade, a charge que eu fiz para os... Acordo é o nome que os Estados Unidos da América dão à chantagem, ao achaque. É uma chantagem. Então, basicamente, por isso que eu chamo de empate, porque eles conseguiram construir uma jurisprudência interessante com esse acordo, entre aspas. Qualquer cidadão de qualquer lugar do mundo, se eles puderem botar a mão nele, pode ser responsabilizado por qualquer coisa que eles queiram responsabilizar. É estender o Código Penal jurídico americano ao planeta como um todo. Eu li um artigo hoje falando exatamente isso, em 2007, e aquilo calou fundo em mim, no sentido de que, caramba, é exatamente isso. Eu me lembro quando eles tentaram fazer aquele tratado do Atlântico Norte com cláusulas de comércio, onde a legislação passaria por cima da legislação local dos países. E como eles não têm tido muito sucesso nisso ultimamente, está difícil convencer o Tribunal Internacional, está difícil convencer a jurisprudência internacional de que eles têm razão, eles passaram a estender o código deles para o mundo. Então, acho que esse é o tipo da coisa que a gente tem que ficar muito atento, porque isso é extensão do poder. Então, não posso dizer que eles perderam. Nesse sentido, nós ganhamos a vida do Assange, e é bom proteger bastante o Assange, mesmo quando, depois que passar esse julgamento, o Assange volta a correr risco de vida a qualquer momento, atravessando uma rua em Sydney. Porque eles não perdoam também, não. Se fosse russo, eu tinha certeza que ele ia acabar morrendo, porque eles têm menos capacidade de perdoar ainda, ou de esquecer, do que o americano. Mas é uma potência monumentalmente criminosa, e o Assange corre risco de vida assim que ele terminar o julgamento dele lá nessas ilhas que estão sob uma estranha... Ilhas Malvinas, como é que chama? Não é Malvinas, não, esqueci, Maurício. Marianas. Que estão sob jurisdição.
Eu fiquei pensando assim, se poderia acontecer uma coisa dessa de romance, entendeu? Na hora do julgamento lá nas Ilhas Marianas, os Estados Unidos prenderem ele e pronto, acabou, entendeu? Mas não ia acontecer. Isso é só uma fantasia. A ideia não é essa. Eu sei, é só uma fantasia de quem usa a imaginação o tempo todo. Mas eu fiquei pensando também, pelo aspecto positivo, de que o Assange já fez a parte dele. E a parte dele foi fundamental ele ter feito. Ele divulgou coisas horrorosas que os Estados Unidos fez no mundo, nas guerras e tudo mais, e esse efeito ele já causou, entendeu? Então ele estava correndo um risco de ter vazado, ele sabia do risco que corria, entendeu? Mas o efeito já foi ótimo. E ele estar livre hoje, entendeu? Ele vai para a terra dele, ele vai para a Austrália, provavelmente vai viver os primeiros anos protegido, até a coisa se esfriar um pouco. O Salman Rushdie vive assim, pois é. Eu acho que é a consequência de quem se tornou um personagem fundamental para a história do mundo, entendeu? O Salman Rushdie tem a favor dele o fato de ser não, é diferente. É diferente, é muito diferente. É mais fácil. Mas eu estou dizendo,